Olá amigos, como estão? Bem-vindos ao canal e bem-vindos a mais uma história de amor ou desamor. Aos que acabam de chegar ao canal, os pido para compartilhar, para subscrever, para acionar a campanita aí em lados direitos do vuestro monitor, para que tenham acesso a todas as histórias assim que nós outros las colocamos online. Já? Para os que me acompanham, já sabem, sou português. Há muitos anos que vivo fora de Portugal. Já vivi em diversos países. Atualmente vivo em Santiago de Chile. Sou um enamorado de Latinoamérica, por lo tanto, para os que acabam de chegar, como há um pouquinho estava falando, tenho muitas histórias e são essas histórias que passo constantemente a publicá-las. Antigamente las escrevia e agora decidi colocá-las todas em vídeo. Hoje em dia vamos ter a história de Alicia. Tem 38 anos e vive em Buenos Aires. Já? E o título de hoje em dia é "En las elecciones que tomamos, nos rompemos el próprio coração". Já? Llama a publicidade e volvemos em um ratito. Olá, volvemos então para a história de hoje em dia, já? Vamos direto à história, e hoje em dia é a história de Alicia. Alicia tem 38 anos, vive em Buenos Aires e ela empieza assim. Olá amigos, os vou a contar um pouquinho de minha história de amor próprio. A David lo conheci em finales de 2018. Quando venia cerrando um largo e tortuoso processo judicial, tras haver denunciado um episódio de violência, justo se cumpria o aniversário daquele dia tão oscuro e havia decidido ir-me de Buenos Aires a passar um final de semana. Lejos, sola, solamente com as estrelas. Quando ia a viajar, me passou a buscar um transfer e me subi adelante. E aí estava ele. Hablamos todo o trajeto e intercambiamos nossos números de teléfono. Ele volvia a Espanha a ver suas hijas, pero nos dijimos que quedaríamos em contacto. Promete. Durante esses meses seguimos conversando, hablando, charlando e finalmente, quando regressou à Argentina, nos encontramos de novo e começamos a salir. Desde o início deixamos claras nossas intenções, mais allá de lo que foram mutando depois. Ambos transparentamos que não queríamos ter uma relação estável porque havíamos vivido experiências fortes que nos marcaram, e a nenhum de los dois estava disposto a ceder em isso. Éramos em esse momento, ao menos, de essas pessoas que mordisqueiam a vida del outro porque são incapazes de sostener uma relação de pareja e tudo o que isso involucra. É verdade, já. Para os que estão em uma relação de pareja, ou já la tiveram, ou têm intenções de ter, uma relação de pareja não é o mesmo que viver solo, ou solteiro, ou desfrutando a vida todo o momento. Há que compartilhar, e eu creio que o mais importante é saber entender o outro, saber dividir as coisas, já? Pero vamos volver, sem perder o foco da conversação. Todo o que isso involucra, já. Essa estava sendo nossa parada. Nos sentíamos livres e viajeros. Como a mim me gusta, viajero, todo o momento. Pero há certas trancas e nos estava custando comprometer-nos. Lo que pareceu partir como uma experiência ou uma aventura mais, com o tempo se transformou em uma relação de pareja com todas suas letras. Em um minuto, incluso, cheguei a pensar que era super masoquista o que estava sendo. Sabia que ele voltaria em algum minuto a Espanha, pero mesmo assim começamos a sair em janeiro. Pero aún assim seguimos juntos. O mais fácil haveria sido passar um hermoso final de semana juntos e depois a ser vista grossa, sabendo o que se venia por delante. Pero se deu uma relação bonita que se foi dando de maneira fluida e com uma absoluta naturalidade. É normal. Há coisas que passam e por vezes nós outros não sabemos por que se passam, certo? E cá está uma história interessante e bonita. Em um momento me contou que
que era huérfano e me falou de como havia sido sua infância. Não me lo contou desde a pena, nem tampouco vitimizando-se, pero nunca fui capaz de falar-lo mientras me mirava direto aos olhos. Eu tinha que estar de espalda para que ele pudesse verbalizar seu passado, que sua vida havia sido muito terrível, que se havia hecho a si mesmo desde muito chico e que havia desenvolvido uma resiliência tremenda. Eu não havia tenido essa experiência e senti que por algo nos havíamos cruzado. Tinha muito que aprender de ele, porque justo estava em uma época de minha vida em la que estava muito peleada com meu papá. Foi Davi que me ensinou a que aos padres se os aceita como são. É verdade. Por mais defeitos que tenham nossos padres, e todos nós outros, em algum momento de nossa vida, pensamos que estão contra nós, que têm algo contra nós outros, pero não. Os papás, em sua sabedoria ou em sua ignorância, fazem de tudo, ou quase todo, para seus erros, ou melhor, para seus erros. E por vezes não tomam os caminhos mais adequados ou os melhores caminhos, pero eu creio e sigo creyendo que em sua mente eles estão fazendo o melhor que sabem e que podem. Voltando, hasta que em agosto ele se foi. Ao princípio eu sofri muito e ele me disse que lhe estava custando ir-se de Argentina, que era lá morrer de sua vida e de seus sonhos. Pero a essas alturas eu já havia entendido muitas coisas. Acá empieza a parte mais triste. Justo nesse tempo me pus a estudar ancestrologia e dia, em uma conversação com minha mamá, me enterei de que meu abuelo também havia sido órfão. Pude identificar que o que se estava dando era um patrão familiar. As mulheres de minha família se namoravam de homens que, em definitiva, não estavam capazes de dar el ancho, porque eram homens de que, por si, tinham muitas carências afetivas. Entendi que Davi, ao igual que meu abuelo, havia sido abandonado por sua madre e que quando passa isso, aunque queiras muito a outra pessoa, sempre vai existir esse temor a ratos inconsciente de que te abandonem. Por lo mesmo, os que han vivido isso evitam o compromisso. É normal, têm medo. Assim de simples. Ele havia sofrido muito e não tinha conexão com a terra. Quando em la infância has sentido que a terra não te alimenta e não te ha dado cobijo, cresces sem sentir que a terra és tu suporte. Também. E todos os seres humanos necessitamos de alguma forma uma conexão que parte em la terra e luego continua hacia el espírito. Ele estava muito focado em lo espiritual, pero não em el físico ou em el concreto. Se entende? Deve haver tenido uma infância triste ou mais cerrada e o transporta por vida. Uns dias antes de que ele viajara de volta à Espanha, nos fomos juntos ao sul. Eu já estava decidida que desde esse dia em adelante não me conformaria com uma relação bonita e passageira ou que não tivesse o mesmo suporte emocional por ambos os lados. Queria alguém que pudesse estar em todas as circunstâncias. De hecho, depois de que se foi, vino o estallido social, as polémicas e me senti sola e indefensa. Ele me mandava mensagens e me acompanhava à distância. Pero, em lo concreto, não estavam as palavras. Ao final, se las leva o vento. É certo. Decidi que desde aí em adelante buscaria mais companheiros. Opa, o que é isso? Interessante. E tenho aprendido muitas coisas tras esse último quebra. Pero o que mais me ha ressonado é que a vezes as mulheres amamos tanto que não somos capazes de amar-nos a nós outras mesmas. Também é certo. O amor que eu tinha por ele era carente, porque não me havia amado eu primeiro. E é que muitas de nós outras não hacemos o exercício de amar em igualdade de condições. Somos muito perdonadoras e conciliadoras e se requer de um esforço maior e de muito coragem para dizer me mereço a um homem que esteja e que se queira quedar e não vou destinar mais tempo a uma relação
em la que eu não me sinta contenida. Bem, estes direitos está certo em lo que quer, ou seja, vai dar lo que pode receber e quer receber o que também regala, está certo? Uma relação deve ser sempre a dois, nunca para um. É como os negócios ou os contratos. Os contratos solamente são buenos quando são para ambos lados. Quando o contrato solamente é bueno para um dos lados, não é bom contrato. Pelo menos, perdão. Desde então, tenho aprendido a amar-me a mim mesma e a visualizar uma relação de pareja mais estável, não desde o medo ou desde o temor às experiências anteriores. Também aprendi a agradecer cada dos quiebres que he vivido e cada vez que he sentido que me han roto o coração, porque de cada uma dessas vezes he aprendido algo. Davi me ensinou a amar a meus padres e, sem ir mais lejos, me permitiu identificar o patrão que estava replicando. Eu venia de um linaje de mulheres que haviam sido viúvas em vida, que se casaram com homens que não estavam nunca, ou que priorizavam o trabalho e já era hora de romper. Este não é um modelo que necessitamos das mulheres de hoje em dia. É verdade, pero a família tem um historial, principalmente as mulheres desta família, têm um historial pesado. E é que ao final, quando una hace la recapitulação de los dolores luego de um término, te das conta de que sempre em el minuto parece ser algo muito doloroso e insuperável. Se sofre e se llora muito, pero que depois disso vem um aprendizagem e uma resignação. E aí está a possibilidade de dar-lhe uma volta positiva. É uma oportunidade de mirar hacia atrás, revisar por que não se deu, ver-lo com alturas de miras e aprender. Também me dei conta de que não és que alguém te rompa o coração, ou que tu te lo rompas a outra pessoa. Há vezes nós outras mesmas, em las eleições que tomamos, nos rompimos o próprio coração. É verdade. As decisões de uno, por vezes, têm impactos em nosso futuro e incluso em las outras pessoas ou as pessoas que estão mais cerca de nós outros. Há vezes creemos que nos hicieron um grande dano, pero pode que nos hayan hecho um regalo. Também é verdade. Nós outros em algum minuto pensamos, chota, nos danharam, nos hicieron dano. E passado um tempo, reflexionando sobre tudo isso, mirando hacia atrás, nos hicieron um regalo, ou seja, nos hicieron um favor. E é verdade esta frase. Em meu caso, já senti que Davi me rompeu o coração, pero por seu lado, ele sentiu que novamente uma mulher lhe disse: não me amas, mas se não vas a estar acá em carne e osso. Basicamente, é falta de amor próprio. Fomos duas pessoas que não queríamos comprometer-nos, pero estávamos aterrados e que ao final nos entregamos, sofrimos, pero aprendemos. Também nos amamos. Bueno, houve um pouco de todo, houve um pouquito de todo. Aprendemos como queremos que sejam nossas vidas de aqui em adelante. Ele allá e eu acá, e se em algum minuto nos virmos, será o que terá que passar em esse minuto. Pero por agora, cada um siga seu caminho. A um coração roto, há que colocar-lhe pegamento, tempo, perspectiva, e só assim seguiremos adelante. Mira, acá está a história da Alicia, e em realidade é uma história para podermos pensar, evaluar e podermos reflexionar sobre as histórias de amor ou desamor. Para os que me seguem, sabem que minhas histórias não sempre terminam com um final feliz, pero são histórias de vida para que podamos reflexionar sobre nossas decisões. Por lo tanto, hoy en día la historia es de Alicia, Buenos Aires, aló Argentina. Me encanta Argentina también, como saben, pero esta semana tendremos mais uma história. Espero que lhes que haya gostado. Deixem seus comentários acá abaixo, me comenta quais são os tipos de história que querem, me comenta também se
querem saber mais de Alicia ou de outras histórias, eu tentarei colocar mais histórias deles por esse prisma de vossos pedidos. Já? Comentem e nos vemos à próxima história. Tchau, que os vaya bem. Um beijo e sejam felizes.